E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Rony, professor de Física. Neste vídeo, vamos abordar o estudo da transformação adiabática. Nesta transformação, não há transferência de energia através do processo calor entre o sistema termodinâmico e suas vizinhanças. Logo, ela pode ocorrer quando as paredes do recipiente que contém a substância termodinâmica são feitas de material isolante térmico, ou seja, são paredes adiabáticas, ou ainda quando a transformação termodinâmica ocorre de forma rápida o suficiente para que não haja tempo de ocorrer trocas de energia através do processo calor. De acordo com a primeira lei da termodinâmica, sendo Q igual a zero, vemos que ΔU é igual a menos tal. Logo, quando o sistema termodinâmico perde energia para suas vizinhanças através do processo trabalho, situação em que o sistema termodinâmico realiza trabalho e, portanto, tal é maior do que zero, vemos por essa relação que ΔU é menor do que zero, representando o fato de que a energia interna do sistema diminuiu. Ao passo que, quando o sistema termodinâmico recebe energia de suas vizinhanças através do processo trabalho, ou seja, quando o sistema termodinâmico recebe trabalho, situação em que tal é menor do que zero, vemos por essa relação que ΔU é maior do que zero, representando o fato de que a energia interna do sistema termodinâmico aumentou. Admitindo agora que o sistema termodinâmico seja constituído por um gás ideal, onde a energia interna U é função exclusiva de sua temperatura absoluta T, vemos que um aumento no valor da energia interna U representa um aumento no valor da temperatura do gás perfeito, ao passo que uma diminuição no valor da energia interna do gás ideal representa uma diminuição no valor de sua temperatura absoluta. Vamos agora, considerando ainda um gás ideal, obter uma equação que rege uma transformação adiabática sofrida pelo mesmo. Para fazer isso, eu vou recorrer a essa igualdade. Se ΔU é igual a menos tal, na forma diferencial, eu posso escrever que dU é igual a menos d tal. dU, de acordo com essa igualdade, é meio vezes F vezes N vezes R dt. E d tal é PdV. Muito bem. Como nós temos aqui um gás ideal, eu posso recorrer à equação de estado, a equação de Clapeyron. PV é igual a nRT. A partir de agora, eu vou tomar a diferencial em ambos os membros dessa igualdade. Sendo assim, nós vamos obter a seguinte expressão. O diferencial de nRT é dado por N, uma constante, vezes R, vezes o diferencial dt. E isso é igual ao diferencial D do produto PV. Sendo assim, nós vamos obter PdV mais VdP. Logo, eu vou levar este resultado nessa expressão. Com isso, a gente obtém meio vezes F vezes nRdt é PdV mais VdP. E isso é igual a menos PdV. Consequentemente, fazendo a distributiva, meio vezes F vezes V dP é igual a menos PdV. Observe que este termo resultante da distributiva eu vou jogar para o lado direito e, portanto, ele troca de sinal. Então, nós vamos obter menos meio vezes F PdV e, portanto, menos PdV, que multiplica 1 mais F sobre 2. 1 mais F sobre 2 é igual a 2 mais F sobre 2. Simplificando o número 2 em ambos os membros da igualdade e passando o F dividindo, a gente obtém V
dP é igual a menos P dV, que multiplica F mais 2 sobre F. Agora, conforme vimos no vídeo anterior, F sobre 2 mais F é justamente gama, que é dado pela razão Cp molar sobre CV molar. Como Cp molar é maior do que CV molar, eu reforço. Conforme vimos em vídeos anteriores, vemos que gama é maior do que 1. Sendo assim, nós vamos obter V dP é igual a menos gama PdV. Muito bem. Bom, a partir de agora, eu vou fazer o seguinte. Tudo que tiver pressão, eu vou jogar do lado esquerdo. Tudo que tiver volume, do lado direito. Sendo assim, dP sobre P, dP sobre P é igual a menos gama dV sobre V. Muito bem. Integrando agora ambos os membros dessa igualdade, nós vamos obter do lado esquerdo a integral de 1 sobre P em relação a P é o ln de P, de uma pressão P1 até uma pressão P2. Pelo teorema fundamental do cálculo, nós vamos obter o ln em P2 menos o ln em P1, logo o ln da razão. Sendo assim, nós temos o ln da razão P2 sobre P1. E isso é igual a menos gama, que multiplica a integral de 1 sobre V em relação a V. Mais uma vez, nós vamos obter o ln de V, de um volume V1 até um volume V2, e, portanto, o ln de V2 menos o ln de V1, pelo teorema fundamental do cálculo. Logo, a razão ln de V2 sobre V1. Agora, pela propriedade do logaritmo, eu posso colocar menos gama como expoente do ln em questão. Portanto, a gente obtém que o ln de P2 sobre P1 é igual ao ln de V2 sobre V1 elevado a menos gama. Simplificando essa igualdade, vemos que P2 sobre P1 é igual a V2 sobre V1 elevado a menos gama. Consequentemente, nós vamos obter a seguinte expressão. Então, observe atentamente a igualdade. Aqui nós temos V2 elevado a menos gama. Se eu passar V2 dividindo, eu vou ficar com P2 sobre V2 elevado a menos gama. Se eu jogar V2 para o numerador, vai aparecer P2 vezes V2 elevado a gama. E isso é igual. Eu vou passar P1 multiplicando, e P1, até então, está sendo dividido por V1 elevado a menos gama. V1 elevado a menos gama está no denominador. Jogando para o numerador, a gente obtém V1 elevado a gama. Consequentemente, vemos que, em uma transformação adiabática de um gás ideal, o produto P vezes V elevado a gama é uma constante. Observe no quadro até aqui a expressão obtida e o pequeno cálculo realizado. Para dar sequência, eu vou arrumar um espacinho no quadro, já já estou de volta. Dando sequência, a partir da relação P vezes V elevado a gama igual a uma constante, nós podemos obter duas outras equações que regem a transformação adiabática de um gás perfeito. Conforme vimos há pouco, a partir da equação de Clapeyron, eu posso escrever que P é igual a nRT sobre o volume V. E, portanto, eu vou levar este resultado nessa expressão.
Trocando P por nRT sobre V, e sendo N e R duas constantes nessa análise, eu vou ficar simplesmente com T sobre V vezes V elevado a gama igual a uma constante. Consequentemente, a gente obtém que T vezes V elevado a gama menos 1 é uma constante. Muito bem. De forma análoga, na equação de Clapeyron, eu posso isolar o volume V. Portanto, o volume V é N RT dividido pela pressão P. Consequentemente, levando a expressão do volume aqui neste termo, V elevado a gama, nós vamos obter P multiplicando todo este termo elevado a gama. N e R são duas constantes, portanto eu retiro da análise. Logo a gente obtém P vezes T elevado a gama sobre P elevado a gama. Logo, a gente obtém a seguinte expressão. Portanto, repetindo, P que multiplica T elevado a gama sobre P elevado a gama. Logo, a gente obtém T elevado a gama que multiplica P elevado a 1 menos gama igual a uma constante. Observe no quadro, portanto, as expressões obtidas e toda a análise realizada até aqui. Vamos agora comparar o gráfico PV de uma isoterma e de uma adiabática. Observe o quadro atentamente. Aqui eu ilustro duas isotermas de um gás ideal. Conforme vimos anteriormente, a temperatura T2 é maior do que a temperatura T1 pelo fato do produto PV ser maior na temperatura T2. E, portanto, eu reforço, T2 é maior do que T1. Agora, vamos recorrer a essa expressão. Conforme vimos em vídeos anteriores, o produto PV é uma constante quando nós temos uma transformação isotérmica. Portanto, P vezes V é uma constante quando nós temos uma transformação isotérmica. E, portanto, eu posso escrever que P é igual a uma constante sobre o volume V. Agora, se tratando de uma transformação adiabática, nós temos que P vezes V elevado a gama é uma constante. Portanto, essa equação representa a transformação adiabática de um gás ideal. E aqui nós temos a transformação isotérmica de um gás ideal. Sendo assim, P é igual a uma constante sobre V elevado a gama. Como o gama é um fator numérico maior do que 1, vemos que a variação da pressão com a variação do volume é mais sensível na transformação adiabática, justamente pelo fato de gama ser maior do que 1. Consequentemente, quando o volume aumenta, ou seja, quando o gás perfeito sofre um processo de expansão, se for uma expansão adiabática, esse aumento de volume acaba repercutindo em uma diminuição mais acentuada da pressão P quando comparada com uma expansão isotérmica. Sendo assim, uma transformação adiabática, a curva que representa a transformação adiabática de um gás ideal, ela conecta duas isotermas conforme eu ilustro no quadro. Portanto, essa curva em azul representa uma transformação adiabática de um gás perfeito. Muito bem. Logo, quando o gás ideal sofre um processo de expansão adiabática, o trabalho é maior do que zero, conforme vimos há pouco, pois se trata de um processo de expansão. Consequentemente, ΔU é menor do que zero, ocasionando um resfriamento do gás perfeito. Perceba que, na expansão adiabática do gás ideal, o volume aumenta
a pressão diminui e a temperatura diminui. Agora, se o gás ideal sofrer um processo de compressão adiabática, o volume diminui. Portanto, o trabalho é negativo. Consequentemente, ΔU é maior do que zero, repercutindo em um aquecimento do gás perfeito. Observe, portanto, que na compressão adiabática do gás ideal, o volume diminui, a pressão aumenta e a temperatura aumenta. Muito bem? Observe no quadro, portanto, todos os resultados obtidos e a análise gráfica realizada. Note ainda que, ao traçar a curva da transformação adiabática de um gás ideal em um gráfico PV, eu estou admitindo que a transformação ocorreu de forma rápida o suficiente para que não houvesse tempo de ocorrer trocas de energia através do processo calor e, ao mesmo tempo, eu estou admitindo que a transformação ocorreu de forma lenta o suficiente para que os processos intermediários sejam quase estáticos, ou seja, o gás perfeito passou por sucessivos estados de equilíbrio termodinâmico durante a transformação adiabática, de forma que eu consiga traçar a curva de transformação no gráfico PV, conforme eu ilustro no quadro. Vamos agora calcular a energia associada ao processo trabalho em uma transformação adiabática de um gás ideal. Para fazer isso, eu vou recorrer a essa expressão. O trabalho é igual a menos ΔU. Sendo assim, nós vamos obter menos meio vezes F vezes N vezes R vezes ΔT, que é justamente a temperatura final menos a temperatura inicial. Logo, tal é dado por... Então, nós temos F, N, R sobre 2, que multiplica. A temperatura final é dada pela pressão final vezes o volume final sobre NR, menos a temperatura inicial é dada por P inicial vezes o volume inicial sobre NR. Sendo assim, eu posso simplificar NR e com isso a gente obtém que tal é igual a F sobre 2, que multiplica P final, V final, menos P inicial, V inicial. Agora, eu quero obter uma expressão do trabalho em função relacionado com gama. Para fazer isso, eu vou recorrer a essa expressão. Então, nós sabemos que gama é igual a F sobre 2 mais F, e, portanto, F mais 2, F mais 2 é igual a gama F, logo 2 é igual a... Então, nós temos F que multiplica gama menos 1. Logo, F é igual a 2 sobre gama menos 1. Levando este resultado nessa expressão, a gente obtém que a energia associada ao processo trabalho em uma transformação adiabática de um gás ideal é igual. Então, 2 sobre 2 que multiplica gama menos 1. Logo, 1 sobre gama menos 1 que multiplica P final, V final, menos P inicial, V inicial. E a interpretação geométrica é direta. Essa expressão representa justamente a área localizada abaixo da curva de transformação, conforme eu ilustro no quadro. Recordando o fato de que, se ocorre uma expansão adiabática, tal é maior do que zero,
e se ocorrer uma compressão adiabática, tal é menor do que zero. Muito bem? Enfim, uma ocorrência da transformação adiabática aparece na propagação do som. As regiões de compressão e rarefação do ar durante a propagação da onda sonora ocorrem de forma tão rápida que não dá tempo de ocorrer trocas de energia através do processo calor, de forma que gama seja fundamental na determinação da velocidade de propagação do som no ar atmosférico. Com isso, eu encerro este vídeo. Até a próxima.